Então, pessoal, vamos conversar aqui sobre o problema, sim, o problema do crescimento suposto, crescimento econômico do Brasil, aquele PIB fajuto que o governo tem apresentado, que é facilmente maquiável com mais gastos estatais, expansão fiscal e tudo mais, e que traz consigo um grave problema, uma vez que não se trata de um crescimento orgânico, sustentável, natural da economia, mas sim um falso crescimento econômico induzido pela ação estatal, você tem uma distorção econômica evidente, cujo efeito mais deletério certamente é a expansão da demanda sem uma consequente oferta de produtos para suprir essa demanda nova, o que eventualmente, em não muito tempo, eu diria, vai levar a um aumento de preços, ou seja, o que o pessoal fala de inflação. No caso aqui, um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa, trata do tema da inflação inercial, ou seja, há um crescimento hoje econômico que é insustentável, não pode ser mantido muito tempo pelo governo assim e não vai ser mantido, não tem condições, é o voo da galinha que a gente sempre fala por aqui e que já aconteceu no passado, mas isso vai ter o efeito de gerar essa inflação inercial, aquela inflação que vai seguindo o fluxo, seguindo o ritmo, sem que nada de fato esteja acontecendo, apenas tudo vai ficando mais caro por conta dessa expansão fiscal do governo. E combater essa inflação é um problema sério, porque nem mesmo uma quantidade maior de oferta é capaz de evitar que esse fenômeno acabe se prolongando ainda mais. Estamos entrando num buraco muito fundo mais uma vez. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu modesto trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa muito, mas me ajuda bastante, você pode ter certeza disso. Então, Samuel Pessoa aqui, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, né, ele é chefe de pesquisa da Julius Baer Brasil, ele falou o seguinte, que o governo Lula hoje estabeleceu uma política econômica expansionista, cujo foco é apenas o estímulo à demanda, e sim, o Lula já falou isso aqui literalmente, não é uma questão especulativa, não é o que a gente percebe nas entrelinhas das ações do governo, da equipe econômica, não. O Lula já falou isso literalmente, que tem que ter demanda para que a economia seja aquecida, o pessoal tem que consumir para que a economia cresça. Isso, obviamente, não faz o menor sentido, né? Quem pensa um pouco de forma econômica, quem tem um mínimo de capacidade de compreensão econômica, entende que isso aqui não faz sentido algum. Você precisa de investimento, e investimento orgânico, que vem de poupança, que não vem de impressão de dinheiro, que também é outro problema. Você precisa de investimento para que no longo prazo a economia cresça de forma sustentável, com o aumento da produtividade. Sempre foi assim na história humana. Até parece que a Revolução Industrial aconteceu porque o governo gastou dinheiro ou porque as pessoas estavam comprando mais. Não. A Revolução Industrial, o grande salto na riqueza humana, aconteceu com investimentos levando a uma produtividade maior que permitiu aos agentes econômicos ofertar produtos num preço mais interessante e mais acessível para todos. Todo mundo ficou mais rico nessa história, foi assim que aconteceu. Mas na cabeça do Lula e dos planejadores centrais que o cercam, o circundam, não, tem que ser incentivo e estímulo à demanda. Então, o Samuel Pessoa aqui falou o seguinte, que há um hiato positivo atualmente, ou seja, a economia operando acima da sua capacidade produtiva, e há estimativas de que o PIB potencial brasileiro é 2%, qualquer crescimento acima disso obrigatoriamente se dá por meio de expansão fiscal. Isso aqui, nas palavras do Samuel Pessoa, pode ter isso aqui o efeito, né, de gerar uma inflação inercial que é muito difícil de ser combatida só com o aumento da oferta para contrabalancear aquela relação oferta e demanda que a gente conhece bem, né? Então, ele fala aqui de forma muito acertada, é uma tristeza que
seja assim. Você sabe, o brasileiro não gosta muito de pensar, não gosta muito de ler, não gosta muito de estudar, não é muito chegado nessas coisas. Então, é contraintuitivo, sim, para o senso comum do brasileiro especialmente, aceitar que a economia está indo mal, sendo que você vê alta no emprego, alta na renda e alta do consumo. E sim, essas coisas podem coexistir com uma economia fragilizada, uma economia débil em queda livre. E provavelmente é o que está acontecendo no Brasil neste momento. Acontece que não é só o senso comum que é problema nesse caso aqui, o governo usa desses fatores do aumento ilusório do PIB, da alta empregabilidade, do aumento da renda de forma geral, como propaganda de governo, para falar que a economia está às mil maravilhas, quando nós sabemos que por baixo do verniz a coisa é muito pior. E, obviamente, né, o governo Lula defende a indução ao consumo como a forma de criar um ciclo virtuoso de crescimento econômico, que é de uma imbecilidade sem tamanho. Quer dizer, se você gastar mais dinheiro, você vai ficar mais rico? Faz sentido? Você vai ficar mais rico se você poupar dinheiro. Claro, se você ganhar mais, mas você poupando, você potencializa isso. Se você ganha muito dinheiro e gasta muito dinheiro, você nunca vai sair do lugar, você não vai acumular riqueza alguma. Então, qual que é o ponto aqui principal que o Samuel Pessoa coloca? O problema do timing, que é justamente, as empresas estão recebendo dinheiro, elas vão pegar isso aí, vão ter mais lucro agora, porque o pessoal está gastando mais, vão poder reinvestir mais. Beleza, quanto tempo que isso aí demora? Quanto tempo que vai levar para a demanda atual, o consumo atual, se transformar em um lucro que posteriormente vai ser usado para reinvestimento, para que eventualmente em algum momento lá na frente se transforme em aumento da produtividade, para aí sim gerar mais oferta? Qual é o gap? Qual é o lapso de tempo entre esses eventos, né? Ele falou aqui, de forma geral, né, que enquanto o investimento não está prontinho, funcionando, não é oferta, não há aumento de oferta aí nesse primeiro período. Ele se torna apenas demanda, ou seja, mais coisas sendo gastas, inclusive pela própria empresa que está fazendo, usando isso para investir, recebeu mais dinheiro, o lucro aumentou, vou comprar maquinário, vou ampliar aqui um galpão, vou abrir uma nova unidade. Isso aí, enquanto está sendo feito, apenas gera mais demanda para outros setores, construção civil, indústria pesada e tudo mais, vai espalhando esse efeito inflacionário pelo aumento, pela expansão da demanda na economia, antes que todo esse investimento se reverta de fato em maior oferta, né? Então, ele fala aqui, inclusive, né, que nesse período de implementação dos investimentos, você tem aumento de contratação de trabalhadores, compra de máquinas e etc. Agora, esse fenômeno estabelece um aumento de preços, que ele chama aqui de inflação, né? Porque a inflação é o aumento da base monetária. Mas o aumento da base monetária está na raiz desses problemas. Só tem mais consumo hoje porque o governo está gastando mais dinheiro via dinheiro impresso do nada. Então o governo gasta muito, esse dinheiro chega na economia, chega na mão das pessoas, as pessoas gastam muito também. E aí dá-se essa impressão, cria-se essa impressão de que há um crescimento econômico que efetivamente não existe. Então, essa inflação inercial, ela se torna inercial, ela vai seguindo o ritmo, seguindo aquele fluxo, independentemente de algum estímulo monetário, inclusive, e ela é difícil de reverter. E ele cita um excelente exemplo aqui, que é o da Argentina, quando Néstor Kirchner chegou no poder lá atrás, em 2003, mais ou menos na mesma época do Lula aqui no Brasil, inclusive. O que aconteceu lá da Argentina do Néstor Kirchner? Ele pegou o governo com uma taxa de inflação muito baixa. Na verdade, nos anos 90, a inflação anual da Argentina era 1%, 2%, menos do que 0,5%, era praticamente nada, né? A Argentina saiu de uma hiperinflação nos anos 80 para nada de inflação no decorrer da década de 90. Aí o Néstor Kirchner pegou essa situação extremamente favorável em 2023, mas com aquelas políticas socialistas, populistas dele que a gente conhece muito bem,
gastando mais dinheiro, promoveu uma expansão fiscal, levou a uma inflação galopante nos anos seguintes que castiga o povo argentino até hoje e não foi vencida por completo. O Javier Milei está cortando um dobrado para manter isso em 4, 5% ao mês. Uma inflação que antes do Néstor Kirchner chegar ao poder não dava nem isso por ano. Agora o Javier Milei tem que se fazer das tripas coração para conseguir mudar esse cenário e o povo argentino pagando esse preço, sem dúvidas. E aqui no Brasil a gente tem vários casos semelhantes também. Por exemplo, o plano de metas lá do Juscelino Kubitschek, uma coisa completamente stalinista, completamente soviética. Aliás, né, o Juscelino tinha um jeitão, né, uma característica bem soviética. O cara construiu Brasília, olha que coisa mais soviética do que a arquitetura de Brasília, né? Aliás, o meu vídeo mais visto do canal ainda é o vídeo que eu falo mal do Oscar Niemeyer, né? Procura aí depois para você acompanhar meus trabalhos lá do início dos tempos aqui no canal. Então, ele fala aqui também do governo Geisel, os milicos fazendo cagada na economia, né? Não teve nenhum Pinochet aqui no Brasil não, meu amigo. Aqui teve milicos de esquerda, pelo menos do ponto de vista econômico, socialistas até a medula dos ossos. E aí o Geisel colocou aqui o Plano Nacional de Desenvolvimento, uma cagada monumental, e essa série de desarranjos levaram àquela hiperinflação nos anos 80, especialmente na época do Sarney e depois na época do Collor também, que castigou o Brasil de uma forma considerável, inflação inercial, aquela que sai do controle e aí já descola completamente da questão fiscal, da questão monetária, simplesmente anos e anos fazendo esse cenário e aí a coisa desanda por completo. O Brasil está caminhando para isso, infelizmente. O governo Lula bate no peito e se vangloria do crescimento econômico, de um crescimento que é insustentável, é fajuto, mas cujos efeitos deletérios, esses sim são bem realistas e são muito mais duradouros. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.